Na liberdade, a expressão para todos, e para mim também. Mas no cerceamento da liberdade, só tem algum espaço quem se alinha com os ditames da ditadura, do ditado, da ditatorialidade dos ditadores. Portanto, aí não há o Espírito do Senhor. Aí são leis de pedra, da caserna, do impedimento da liberdade em Cristo. Não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus nunca cerceou a liberdade de ninguém. Me mostre um lugar na vida de Jesus onde ele tenha cerceado a liberdade de ninguém. Ele chega a dizer, olha, um de vós vai me trair. Mas deixa o cara decidir. Um de vós é diabo. Mas deixa o pessoal se questionar. Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti. Tu, pois, quando te converteres, fortalece o teu irmão, os teus irmãos. Mas Jesus não manda amarrarem a Pedro numa árvore ou num lugar fechado, jogarem a chave fora até ele ressuscitar de entre os mortos para Pedro não negar. Não, é liberdade para negar. É liberdade para o galo cantar. É liberdade para Judas. Ele chega ao ponto de dizer, olha, o que tu tens de fazer, faze-o depressa. Vai e faz, és tudo, né? Então vai e faz. Agora, faze já. Mas liberdade. Liberdade para ir, para vir. Liberdade para não ficar. Liberdade para seguir adiante, como é o caso do jovem rico, que ficou triste e foi embora, e Jesus não tentou impedir, não mandou que ninguém o seguisse para ver se ali na frente ele mudava de ideia. Não, com Jesus é tudo liberdade. Ele não coloca ninguém dizendo, olha, se você não ficar aqui do meu lado, você não vai conseguir viver. Ao contrário, o gadareno, possuído de uma legião de demônios, pede para seguir com ele, Jesus. E Jesus diz, não, o melhor para você é voltar para casa, para os seus, para a sua família. Vai lá e conta, deixa eles verem a sanidade nos teus olhos, deixa eles verem a mim em ti. Vai lá, me leva contigo para eles. E o homem foi e levou para a casa dele, para todas as 10 cidades daquela região chamada Decápolis, comunicando o evangelho. Porque Jesus dava liberdade. Ele expulsa demônios de endemoniado e não dá nenhuma ordem para o endemoniado, olha, uma novena de tanto tempo, isso e aquilo. Não. O máximo que ele diz para alguém, agora vai, não peques mais, mas os teus pecados estão perdoados, vai em paz. Liberdade. Aonde não há isso, não há Deus. Se a gente quer ter um país de Deus, a gente tem que dar espaço nesse país para que haja liberdade para todos, para quem crê como nós cremos e para quem pensa e crê diferente. O evangelho não precisa de ditaduras para se expandir. Veja lá, a igreja que mais cresce no mundo hoje, a uma taxa de 20% ao ano, está no Irã, onde ninguém pode nem falar, nem abrir a boca para dizer que crê em Cristo. Mas é o testemunho silencioso. E eles vão vivendo e tocando uns nos outros, sem privilégio de nada. Se falarem que são de Cristo, isso for dito às autoridades, eles são enforcados ou apedrejados. Então o evangelho nasceu sob Herodes o Grande, cresceu sob os Herodes e os Césares. César Augusto era o imperador quando Jesus chorou na manjedoura. O evangelho foi anunciado por Jesus sob o tetrarcado dos Herodes. João Batista foi morto sob eles e o governo deles. Jesus padeceu
sob o poder de Pôncio Pilatos, como diz o credo, embora os que tenham pedido e designado a morte tenham sido as autoridades religiosas dos judeus. Enfim, o evangelho subsistiu contra os arbítrios, contra as ditaduras, contra os Calígulas, contra os Neros, contra os Domicianos, contra tudo e contra todos. O evangelho continuou sendo evangelho. Quando ele se corrompeu? Foi quando ele aceitou que o imperador o botasse debaixo da asa e disse: agora eu sou o vosso pastor e nada vos faltará. Eu vou dar templos, terrenos, isentar vocês de impostos e de taxas, que os crentes adoram. Oh, aleluia! Foi quando eles se corromperam e viraram essa coisa amorfa, que continua aí, sem a gente saber nem o que é, apelidada de igreja e vive e existe contra o evangelho. Então, filho, de saída eu te diria isso. Se não houver liberdade, não pode ser bom. E quem advoga qualquer regime ditatorial não conhece o significado, não é da opressão. Não é preciso ter sido um oprimido pela ditadura para saber que ditadura não é bom. Basta ter sido liberto pelo evangelho para saber que ditadura não é bom. Deixa eu repetir. Para saber que ditadura não é bom, não é preciso ter sido vitimado por ela. Basta conhecer o evangelho da liberdade em Cristo Jesus, que você fica sabendo que qualquer forma de ditadura jamais será boa. Quem sabe isso não tem dúvida. Quem é que advoga a ditadura? São todas as pessoas, a maioria delas vinculadas a alguma forma fanática de religiosidade, aqui no Ocidente da Terra e no mundo inteiro. As ditaduras islâmicas são todas ditaduras, mas os países mais fechados são absolutamente ditatoriais, tem dono, tem dinastias e proprietários. E aí, você veja, qual é a liberdade para se ser gente num lugar desse? Vocês viram no dia 6 de janeiro, no fim do governo Trump, que coisa horrorosa, depois de mais de 200 anos de conquista democrática, os crentes, a maioria dos que apoiam aquilo ali nos Estados Unidos até hoje, são evangélicos. Loucos por aquilo, fanatizados. Por quê? Porque eles amam o poder ditatorial, imperial, que lhes possa ser dado, mas não amam a liberdade no Evangelho que Deus concede a todo homem. Nós somos os que agradecem a Deus todos os dias pelo livre-arbítrio, meu filho. Na ditadura não há livre-arbítrio. Só o diabo gosta de ditadura. Nós somos, eu estou falando só no Evangelho para não fazer viagens históricas longas e desnecessárias para mim. Nós somos aqueles que confessamos com Paulo que Cristo nos libertou do império das trevas, da ditatorialidade. Império é ditadura. É do imperador, tem dono, ninguém tem voz. Ele nos libertou do império das trevas. O império mais imediato ao qual Paulo tinha como modelo para fazer alusão era o Império Romano. É uma denúncia velada, política com P maiúsculo, não com P minúsculo, também ao Império Romano, que era o império. Quando Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas, o pessoal só pensava em Roma. Nos dias de Paulo, ele estava ali, Tibérios, Calígula, Cláudio Nero, era um império das trevas.
Ele toma o Império Romano como uma metáfora e nos diz, ele nos libertou do império das trevas, todo mundo viu, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a libertação, a redenção, a remissão dos pecados, a vida livre nele, para sermos dele. Então, não é preciso ter idade para saber que ditadura não é boa. O Bolsonaro tinha a minha idade. Veja só, ele ficou desse jeito. E eu fiquei desse jeito. Depende do que você recebeu. Ele é o que ele comeu. Eu sou o que eu ingeri e ingiro. Você é o que alimenta a sua mente, a sua alma, o seu ser, seus significados e seus valores. Então, ele tem a minha idade, 67 anos. É mais novo do que eu há alguns dias. Olha lá para onde ele pende. Ele pende para a supressão da liberdade, tendo-o como dominador ditatorial. Porque ele não quer nem os militares, é ele e os militares dizendo amém para ele. É o que está nas bandeiras, nas faixas. Deus me livre disso. Eu prefiro morrer. Prefiro que venham me prender, me pegar, me martirizar, me torturar, qualquer coisa, do que dizer amém para qualquer que seja o projeto de supressão de liberdade humana, em qualquer nível ou instância. Isso não tem a ver com a esquerda na minha vida.